Seja bem-vindo a mais uma aula do curso Foco na Renda. Você já deve ter percebido até aqui que existem inúmeras empresas listadas na Bolsa. Então, chega um momento em que você pode estar se perguntando qual empresa que eu vou comprar, qual eu vou escolher. Então, aqui nessa aula agora a gente vai tentar mostrar algumas coisas, alguns detalhes que você pode procurar, algumas características que você pode procurar, que você vai encontrar empresas que vai ser um melhor investimento para você, porque geralmente são empresas que geram caixa e que têm um bom histórico de lucros. Claro que não basta só olhar para o passado, é importante sempre estar de olho no futuro, ou seja, sempre está olhando se aquela empresa vai ter condições de continuar sendo uma boa empresa para o futuro também. Então vamos nessa aula agora saber aí como escolher uma empresa para colocar na sua carteira. Afinal, como a gente vai fazer para escolher uma ação para colocar em nossa carteira? Então, algumas coisas é bom a gente observar ao estar procurando uma empresa para colocar em nossa carteira de ações. Um dos quesitos interessantes de olhar seria o lucro líquido. É bom que a empresa tenha um histórico de lucros positivos e de preferência que sejam lucros crescentes, ou seja, que venha subindo ao longo do tempo. Claro que pode ter um ano ou outro em que a empresa não conseguiu aumentar seus lucros, mas só o fato de sempre ter uma empresa que gera lucro todos os anos é melhor do que uma empresa que fica numa montanha-russa, que tem prejuízo, aí tem 2 anos aqui de lucro, aí mais 2 anos de prejuízo. É melhor você escolher uma empresa que tenha um histórico bom de lucros, ou seja, que você olhe aí pelo menos 5, 10 anos para trás e que você enxergue que é uma empresa que sempre deu lucro, do que pegar uma empresa, por exemplo, da Azul, né, linhas aéreas, em que sofre muito. Você vai ter mais tranquilidade ao investir em Itaú do que investir em Azul. Ou seja, quando você tem uma empresa que tem um crescimento de receita e lucro, seria o ideal. Aqui, por exemplo, a gente tem um gráfico que mostraria isso, uma empresa que a cada ano vem gerando mais receita e, em consequência dessa receita que veio aumentando, também conseguiu ir aumentando o lucro. Apesar daqui a receita ter subido um pouco e o lucro ficou um pouco abaixo, mas já seria uma empresa em que você conseguiria investir com certa tranquilidade, desde que ela mantenha essa estabilidade, mesmo que não consiga subir tanto os lucros e as receitas, mas que tenha uma certa estabilidade, já é uma empresa interessante para investir. Pensando que você queira receber dividendos futuramente, é bom que você tenha em mente que você precisa procurar uma empresa que tenha um histórico de pagar dividendos. Porque se você investir em uma empresa que não paga dividendos, historicamente falando, com a esperança de receber dividendos, pode ser que esse dia nunca chegue, porque talvez a estratégia daquela empresa é diferente. Não que você não possa investir numa empresa que não pague dividendos. Tem empresas que elas conseguem gerar mais retorno ao investir todo o dinheiro, todo o lucro dela em sua própria operação, ela consegue crescer a empresa do que ficar distribuindo dividendos. Mas se sua intenção é receber dividendos, é bom que você olhe uma empresa que tem um histórico de distribuir dividendos. No caso aqui, mais uma vez, Itaú, que tem um lucro. Como ela teve lucro, ela sempre conseguiu distribuir dividendos. Ela tem uma política de distribuir dividendos. Já a Azul Linhas Aéreas, né? Como ela geralmente tem mais prejuízo, não tem como ela distribuir dividendos. Não adianta você investir nela achando que você vai receber dividendos. E aí voltamos àquela questão aqui do payout. É interessante que você tenha empresa que
tenha um payout abaixo de 100, ou seja, que ela não está queimando caixa para pagar dividendos. Aqui você teria a Itaú com a média aqui de payout na casa dos 30% até 2016, aí 2017 que ela distribuiu 120%, mas provavelmente eu não sei direito o que aconteceu aqui, mas provavelmente ela pegou lucros que estavam aqui de anos anteriores e distribuiu tudo de uma vez aqui. E aí aqui agora ela já voltou para uma certa normalidade, né? 2018 distribuiu 81%, 2019 98%, 2020 64%. Esse aqui 2021 deve ser só uma projeção, não tem como saber ainda porque o ano 2021 começou agora. E aqui é o mesmo acontece com Sanepar. Ela está com um dividend payout aqui baixo, né, na casa dos 30%, o máximo aqui foi 41%. E você pode imaginar outra coisa também. Se uma empresa dessa aqui, que está distribuindo hoje 30%, você pode imaginar que talvez no futuro ela consiga aumentar esse valor que ela distribui. Talvez hoje ela distribui só 30%, porque ela precisa reinvestir no negócio, ela precisa fazer alguns investimentos. Se no futuro ela estiver sobrando mais dinheiro, ela pode aumentar esse payout e, consequentemente, vai aumentar seus dividendos. É interessante também procurar por empresas que tenham uma margem líquida maior, de preferência que seja maior do que 10%. Você não pode, talvez, exigir que todas as empresas tenham uma margem líquida maior que 10%, porque tem alguns setores que eles têm como característica ter uma margem pequena. Geralmente acontece muito no setor de varejo, onde se ganha mais no volume do que na margem. Mas se conseguir pegar empresas que têm uma margem maior, são empresas que em momentos de crise vão conseguir passar melhor pelos momentos de crise. Porque se elas têm uma margem maior, quando diminui as vendas ou quando está passando por um momento de crise, talvez ela consiga diminuir um pouco aqui os seus lucros, mas não vai chegar a dar prejuízo, porque ela tem uma margem maior. Então, aqui, por exemplo, a gente tem Energias do Brasil, que tem uma margem aqui em alguns momentos que ficou abaixo dos 10%, mas mesmo assim ela gerou lucro e agora vem já dando margens de 10%, 11%. Já por outro lado, a gente teria aqui outra empresa do setor de energia também, que é a Light, em que ela oscila muito essa questão da margem. Tem momentos que a margem está 10%, tem momentos que a margem está 1%, menos 3%, e aí, como a margem dela fica muito apertada, tem momentos que ela dá lucro, momentos que dá prejuízo. Então, isso aqui é uma questão de que, com certeza, tem alguns outros fatores também, não é só a margem que vai determinar se uma empresa vai dar lucro ou prejuízo, mas também pode influenciar. No caso do ROI, é interessante também procurar empresas que tenham um ROI acima de 10%, porque seria uma métrica de que a empresa consegue gerar valor com o capital que ela tem disponível para investir em seu negócio e que ela consegue entregar resultados, né? Nesse caso aqui a gente tem as Energias do Brasil, que aqui há um tempo atrás ela tinha um ROI até mais baixo, 8%, 9%, e teve alguns momentos aqui com um ROI bem alto não, né? Mais alto, 13%, 19%, momentos com um ROI mais baixo, e agora vem entregando já há alguns anos um ROI na casa de 15%, com uma certa estabilidade. E aí você pode olhar que é uma empresa que tem conseguido bons resultados. Por outro lado, a Light, que teve aqui no passado um indicador com um valor interessante,
agora começa a ter uma queda brusca no indicador, virando até para o negativo. Teve um ano aqui que parecia que ia engatar uma certa alta, né, no indicador, mas vem entregando resultados menores. Então seria interessante se você conseguir empresas que tenham esse indicador com uma margem melhor. Outro indicador que é interessante a gente estar olhando já seria mais na questão da dívida da empresa, seria a dívida líquida sobre o patrimônio líquido. Seria interessante achar empresas que tenham esse indicador menor de 1 e de preferência que seja abaixo de meio. Abaixo de 1 já seria aceitável, abaixo de meio seria o ideal. Então a gente vê aqui mais uma vez que a empresa Energias do Brasil, ela opera aqui com a dívida líquida sobre o patrimônio líquido, basicamente sempre em torno de 0,5, né? Tá aqui 0,60, 0,62, 0,55, ou seja, na média 0,58. Só um momento aqui que esteve mais alto. Já a Light, a gente percebe que é o contrário. E a gente percebeu lá atrás que tem momentos que ela dá prejuízo. E ela já tem uma dívida maior. Ela tem como média uma dívida em 1,44. Tem momentos aqui de chegou a 2,46, 2,6. Agora até diminuiu um pouco aqui, mas mesmo assim ainda está alto. Aqui a gente teria alguns sites onde você consegue analisar esses indicadores, né? Para você conseguir filtrar as ações que você quer ter em carteira. Seria uma forma de você que essas informações históricas estariam mais claras para você observar. Seria esse aqui, Oceanos 14, é um site bom e até o momento é gratuito. Você vai só precisar fazer um cadastro para poder analisar várias empresas e você vai conseguir ver um histórico bem interessante aí, de mais de 10 anos em algumas empresas. O Status Invest também, você vai ter muito gráfico, vai ter muita informação. E o canal oficial seria o site de RI de cada empresa. Ou seja, sempre que você for analisar uma empresa e você quiser ver o último balanço ou ver o histórico de balanço daquela empresa, você pode procurar no Google colocar o nome da empresa e RI, que você vai achar o site de RI, que é o relacionamento com investidores, que cada empresa da bolsa tem. Então, claro que não seria o bastante apenas esses indicadores aí para a gente determinar se é uma empresa boa para investir ou não, mas já seria um início. É importante responder algumas questões, como saber em qual setor que aquela empresa está, como que aquela empresa ganha dinheiro, né? Então você precisa saber também o que afeta a operação daquela empresa, para você saber em qual momento que aquela empresa consegue ir bem ou o que pode fazer com que aquela empresa vá mal. E muito importante também não ficar preso só aos dados passados, mas conseguir planejar o futuro, ou seja, será que aquela empresa vai conseguir continuar existindo, ou seja, ela tem perspectiva de futuro? É importante você analisar isso também quando você for investir em uma empresa.